paternidade. Esgotamos o assunto? Nunca. Até porque a Bíblia é um poço inesgotável. E nós já pregamos outras vezes sobre isso. E vamos voltar a pregar de novo. Não temos problema nisso, em voltar a alguns fundamentos. Fundamentos originais são necessários ser verificados. O que é um fundamento original? Paternidade, santidade, pureza. Isso tudo são fundamentos que nós pregamos. Hoje vamos finalizar, porque sentimos no coração de finalizar essa série, que falou tanto sobre paternidade, renovo na batalha. E aí vamos começar algo mais, não vamos ter série, mas algo mais focado em outras mensagens a partir de semana que vem. Mas hoje vamos finalizar aqui. Pastor, eu não acompanhei. Vai no YouTube, está lá as pregações. Você pode ser abençoado, você pode rever as mensagens. E hoje vamos encerrar aqui Mateus 6, verso 13, é onde nós paramos. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Pode acompanhar na tela, ou liga a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. É necessário que você tenha uma Bíblia com você. Pastor, eu não tenho Bíblia. Nós temos ali para vender para você uma Bíblia. Tá na livraria, tem Bíblia lá na livraria, né? Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, mas eu quero uma Bíblia. Dá o seu nome lá depois. A gente vai prover uma Bíblia para você. Ah, mas daí a pessoa, tem gente que diz que não tem, mas daí para comprar o X tem, né? Só não tem para comprar a Bíblia. Se você não tem o recurso para a Bíblia, pastor, eu quero uma Bíblia e não tenho dinheiro, a gente dá uma Bíblia para você, não tem problema nenhum. Mateus 6, verso 13, olha o que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são, anote, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante que nós caminhamos no Pai Nosso, e você percebeu que o Pai Nosso não é só uma oração, é uma jornada, é um caminhar que nos molda, que nos muda. Olha o que é o Pai Nosso, não é uma reza, não é um mantra. O Pai Nosso, na verdade, se você ler pausadamente e buscar viver o Pai Nosso é um chamado à ação. E mais uma vez Jesus está dizendo: não nos deixe cair. Cair aqui é sair da posição. Cair aqui é que nem um animal. Imagina uma armadilha, e aquela presa vai e cai na armadilha. Existem armadilhas que o diabo arma contra você. Existem laços que o diabo arma. Salmo 91 nos fala do laço do passarinheiro. É quando Satanás coloca uma armadilha imperceptível. Não parece uma armadilha, mas é uma armadilha. Existem armadilhas que Satanás usa que não parecem armadilhas. O WhatsApp é uma armadilha? Não. Mas se você não souber usar, é uma armadilha, aonde você gasta muito tempo trocando mensagens. Por exemplo, uma pessoa que não quer mudar e fica só buscando por você, tirando o seu tempo, não parece uma armadilha, mas é uma armadilha. Não nos deixe cair. Se existe aqui uma chave, é justamente essa: não espere cair para pedir ajuda. Não espere cair para buscar ajuda. Não ore depois de cair, ore antes. Está sentindo que tem alguma coisa ruim para acontecer? Busca ajuda. Qual o nosso problema? Orgulho. Por orgulho não buscamos ajuda e caímos, tropeçamos. O cair aqui é sair de uma posição. Diga assim comigo: sair de uma posição. Quando Deus te dá algo, Deus só te dá algo porque você ficou numa posição. Deus nunca pode visitar você com algo se você sair da sua posição. Primeira posição de um filho de Deus é uma posição na mesa. Eu estou na igreja, não basta. Eu preciso estar na mesa do reino, participando da missão de Deus. Eu preciso entender que Satanás quer me derrubar.
alguém está investindo contra você para você cair. E às vezes nós caímos e não percebemos. Saímos da posição de filhos porque o medo entrou. Saímos da nossa posição porque alguma coisa nos distraiu. Aquilo que me faz cair, o que te faz cair? Cada vez que você se inclina, você cai. Cuidado quando você se inclina para algo. Cuidado quando você dá atenção para algo. Cuidado quando você coloca o foco em algo que te faz cair. Não nos deixe cair. Não nos deixe tropeçar. Aqui também fala sobre um lugar escorregadio. Existem lugares onde você cai. Você conhece os lugares que te levam a cair? Não, pastor, eu sou muito forte, eu não caio. Já caiu e não viu. Só sabe a dor da queda que um dia caiu. Pastor, como que é cair? Primeiro que para cair tem que ocupar o que mesmo? Então o diabo só derruba quem está ocupando um. O diabo não vai estar perseguindo gente que já caiu. Está na queda, para mim não me importa. Satanás caça quem está num lugar, ou quem está indo para um lugar. Cada vez que você estiver subindo a um lugar mais alto, Satanás vai investir na mais pesado para te derrubar. E aqui não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair, entrar. Não me deixe escorregar, não me deixe resbalar. Não me deixe, Senhor, eu quero permanecer firme. A palavra tentação aqui no texto, preste atenção, é peirasmos no grego. A palavra peirasmos é teste, provação. Aonde nós caímos? No meio das provas, no meio dos obstáculos da vida. A gente vai andando e começou uma situação, uma luta, um teste. Pastor, por que tem que existir teste? Simplesmente para mostrar o que há no nosso coração. Diga assim: a tentação, diga com fé, a tentação revela o que existe no coração. Tentação é teste, provação. Cada um de nós aqui é tentado em coisas diferentes, mas aqui existe um chamado a depender de Deus. Em meio às provações, depender de Deus. Note uma coisa: a tentação não é o pecado. Pecado é você ceder à tentação. Jesus foi tentado em Mateus 4, lembra disso? Lembra que ele foi levado ao deserto para ser tentado. Todos nós passamos por tentação. Você talvez foi tentado, agora há pouco, antes de vir para o culto, foi tentado a ficar em casa, tentado a ficar no sofá. Você nunca? Você é muito santo. Tentado a ficar em casa deitado, comendo a pipoquinha, vou assistir o culto. Assiste nada, fica trocando, vai para Netflix. Deus vai pegar você lá. Vou ficar em casa olhando a reprise da luta do Popó com... O que foi aquilo, meu irmão? O Vande e o Popó estavam doidos ontem. Você viu a luta? Que doideira! Eu olhei umas 10 vezes o final da luta. Tem gente boiando, não sabe o que aconteceu? O Vande e o Popó se arrebentaram. O Vanderlei Silva. Irmão, que batalha foi aquela? A vida de muita gente está que nem aquela luta, confusa. Não sabe de quem está apanhando, né, irmão? Tu viu? O diabo bate, não sabe de onde é que está vindo os golpes. Aquilo me inspirou, pastor Ismael. Estamos apanhando mais que o Vanderlei Silva. E como é que ele terminou? Caiu duro, rapaz. Olha na sua casa depois, no final do culto. Deus vai falar com você. Tem dias que você parece o Vanderlei Silva, apanhando que não sabe da onde. Cada um de nós é tentado por algo. Você foi tentado a ficar em casa. Você foi tentado talvez hoje a fazer coisas que você diz: nossa, eu posso me permitir. Cuidado. Tentação, peirasmos, é um teste. Você passa por um teste
e pode ser aprovado ou reprovado. Quando uma pessoa vai fazer uma prova e ela não é aprovada, ela tem que repetir a prova. Existem provações na vida da gente. Escuta, existem provações que você pode estar passando inúmeras vezes, porque você enfrentou aquela tentação e ao invés de resistir, cedeu. Pode ser o cristão mais maduro, vai ser testado. Pode ser a pessoa com mais tempo de igreja, vai ser testado. O Senhor testa, Ele prova. Existe uma provação, e essa provação, ela é parte da vida de um cristão maduro. Então esse texto, ele vai nos trazer a esse entendimento. Podemos ser provados, mas se dependermos de Deus, teremos força para resistir. Diga assim: depender de Deus é ter força para resistir. Para resistir. Pastor, eu sou forte. Não, não é o suficiente. Existem tentações que vêm, e elas não vêm simplesmente leve, não é um vento suave, é uma tempestade. Então essa tentação, esse teste é muito interessante. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, 13, olha o que diz o texto: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Sempre que houver uma tentação, haverá o quê? Uma porta de saída. Nunca acredite que você está no meio de uma tentação por estar. O diabo pode gerar, o inimigo pode vir gerar um prato, gerar uma porta, uma situação para tentar prender você. E olha o que está dizendo a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: não vem nenhuma provação que você já não seja capaz de suportar. Diz assim: toda aprovação, todo teste que eu vou passar, eu já estou pronto. Pelo amor de Deus. Pastor, eu não estou aguentando. Aguenta. Ih, pastor, eu não sei se eu vou suportar. Suporta. Olha o que a palavra está dizendo: não veio sobre vós nenhuma tentação que você vai não ser capaz de suportar. E havendo uma tentação, olha o texto: Ele providenciará juntamente com a tentação. Meu Deus, juntamente com a prova. Tem coisas que Deus só dá depois da prova. Eu quero que o Senhor me coloque naquele lugar. Eu quero que o Senhor me dê algo ainda maior. O que vem antes? Um teste. O teste prepara você. O teste qualifica você. Não virá a tentação. Com a tentação, Ele providenciará uma porta, uma saída. A palavra ali é equibases. Tem uma porta. Tem porta que você só vê se abrindo no meio da provação. Pastor, mas o senhor sabe, no meio daquele teste eu errei. E nós alimentamos uma mentalidade, abra seu coração, escute isso. Nós alimentamos uma mentalidade, tipo assim, ó, não tive opção. Sabe, pastor, quando eu vi, eu estava lá. Não. A tentação é que nem o anzol. Ontem eu estava pescando. Ontem eu fui pescar. Eu tenho meu açude, pouco pesco. Ontem pensei comigo, estava lá: Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor me disse: vamos pescar. Ontem era pesca com Deus Pai. E rendeu. Peguei os peixes lá. Não pesquei sozinho, tive a ajuda dos amigos. Mas eu pesquei. Modéstia à parte, 2 bem grandes. Tenho aqui a foto para provar para você. Senão é história de pescador, né? Eu estava lá botando a isca. Testei umas 2 iscas, não deu certo. E você sabe, você que pesca sabe. Botei a isca certa, pá. Era um atrás do outro.
E eu ali pescando, o Senhor falando comigo: o diabo faz igual. Ele sabe o que te atrai, ele sabe o seu ponto fraco. Ele vai sempre tentar pegar você na mesma área. É a isca do inimigo. É quando a tentação se torna, sabe, aquela isca, aquele anzol, e você começa a olhar para aquilo, às vezes ser atraído, e aquilo começa a te atrair e de repente te domina. Cuidado com a tentação. Diante da tentação tem uma porta de saída. Saia rápido. Não fica se inclinando, senão você cai. E cada um de nós aqui é tentado em coisas diferentes. Porque a tentação, ela vem para mostrar o seu coração. Tiago, capítulo 1, verso 14. Rapidamente na tela, presta atenção. A tentação expõe o desejo do coração. A tentação, ela vai tentar ativar o desejo oculto no coração do homem. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido. Pelo que mesmo? Desejo. Qual é a chave aqui? Desejo. Desejo pode não ser bom nem ruim, é neutro. O desejo é quando ele se manifesta, que ele se revela. O que você deseja? Há pessoas, por exemplo, que desejam muito dinheiro. Então a tentação deles é o dinheiro. Quando eles têm muito dinheiro, eles se embriagam, se orgulham, se envaidecem. Outras pessoas têm o desejo pelo aplauso dos outros. Então ele faz tudo para ser visto. Ele ama que alguém o reconheça. Ele ama ser bajulado. Para outros a tentação talvez seja o sono. Pastor, eu sou tentado a dormir. O relógio desperta 10 vezes. Eu só vou lá apertando. 6h42, 6h43. A pessoa é tentada a dormir mais. Pior, daí talvez nem levanta para trabalhar. E depois é tentado a nem trabalhar. Nós somos tentados naquilo que desejamos. Há pessoas que são tentadas na comida. Tentados. Sabe aquele pudim? Podendo comer só uma fatiazinha. Não vai saciar só uma fatiazinha? Vai. Mas né? É domingo, eu mereço. Vai conversando e comendo com um cafezinho preto. Ué, cadê o pudim que estava aqui? Nós somos tentados. O diabo sabe que você às vezes não consegue lidar bem com as emoções. Então ele tenta você, usando alguém para falar mal de você. E aí você é tentado. Mas, pastor, eu preciso ter raiva dessa pessoa. Você decide o que você vai fazer. Ninguém fará nada. Pastor, mas foi o diabo. Não, foi você que decidiu. Essa cultura, não tive opção, quando eu vi eu estava fazendo. Não existe. Nós decidimos fazer isso. Nós optamos às vezes e caímos na tentação. Aí o diabo, às vezes, colocando um pano de fundo, até meio que, não é tão ruim assim, né? Quando eu falo de comida, não é ruim, né, irmão? Agora, exagerar nisso, falhar em cuidar do sono, por exemplo. Pastor, você está dizendo ali do dormir demais. Não, tem que dormir na medida certa, mas dormir demais também é doença. Não dá para viver dormindo. Não dá. Agora tem pessoas que são tentadas a isso. Eles são tentados a não fazer nada. E aí é o desejo, como o Tiago está dizendo. Nós somos, olhe bem, percebe aqui, ó, 3 coisas: tentado, atraído e seduzido. Quer dizer que a tentação é progressiva. Ela vem sutil. É uma ideia.
uma ideia que me veio na mente. Eu sei que vou cair, eu sei que isso me faz mal, eu sei que talvez eu não resista, mas quer saber? Eu vou brincar com fogo. Cuidado. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Muito cuidado. Mas a pessoa, ela se permite, não, eu sou forte. Cuidado. Pessoas que têm esse espírito de autossuficiência, não tem uma cerca de proteção, começa a andar e os laços do inimigo estão ali. Ele é perito em laço, e a pessoa se distrai e cai na tentação. Então o que Tiago está dizendo? Você é tentado, para ali, querido, não cai na atração. Pastor, quando eu menos espero, isso me acontece, porque você está atraindo isso. Gente fofoqueira só atrai gente fofoqueira. Gente que vive em barraco só atrai mais barraco. Sabe esse tipo de coisa? É atração, querido. É a imantação. O que está fluindo num, está fluindo no outro, vão se encontrar. Vai encontrar a fome com a vontade de comer. E aí está dando aqui um problema. Atraído é seduzido. O que é seduzido ali? Hipnotizado. Já não sei mais o que estou fazendo, mas não consigo parar. Aplique isso em qualquer área. Uma pessoa que diz assim: eu não consigo parar de beber. Consegue, basta querer. Não, pastor, mas olha, eu não consigo abandonar o cigarro. O problema é o cigarro? Sim, o problema é o que o cigarro gera na sua saúde. Simples. E nós tentamos às vezes deixar uma tentação por outra. Há pessoas que vivem sendo tentadas e nunca resistem na tentação. Na verdade, elas caem na tentação para depois dizer: está vendo? Ninguém me ajudou. Mas são pessoas que não pediram ajuda antes. Você tem que deixar muito claro o que me faz cair. De qual lugar eu tenho que me cuidar? Pastor, eu posso andar em todos os lugares. Não pode. Existem alguns lugares que você tem que evitar. Existem algumas pessoas que você precisa evitar. Então Tiago está dizendo isso. Você está comigo aqui? É quando o desejo se torna idolatria. Gênesis 4, verso 7. Deus disse a Caim, escuta isso aqui. Deus disse: o pecado jaz à porta. Bota na tela, Gênesis 4, 7. O pecado jaz à porta, o desejo dele será contra ti, e basta a você dominá-lo. Diz assim: o pecado está à porta. Todas as vezes, escuta isso, não haverá um dia da sua vida que você não vai ter que lutar contra o pecado. O pecado está na porta, está tentando entrar, acessar você. O diabo fica espreitando uma brecha, ele fica na porta, e a porta fala de conquista. Quando Satanás vê que você vai estar prestes a conquistar alguma coisa, ele fica na porta, bloqueando a porta. E a palavra pecado é o que? Errar o alvo. Se você erra o alvo, não acessa. Não, mas o pecado aqui é adultério. Não, o pecado aqui é não cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus. O pecado aqui é não honrar a Deus. O pecado aqui, talvez, para você entender, não seja uma coisa que você diz: isso é pecado. Irmão, pecado é errar o alvo. Pecado é o que eu estou fazendo para Deus sem a revelação de Deus. É pecado. Tem pessoas pregando em pecado. Tem pessoas cantando em pecado. O pecado está na porta. Quer dizer que ele controla o que entra e o que sai. Quais são os seus pecados? Pastor, sabe, nossa, eu tenho muitos pecados. Todos nós temos. Agora você precisa proteger a porta. Não deixa que o pecado entre e se instale na sua vida. Não tolere o pecado. Escute, o salário do pecado é a morte. Que culto bom de domingo hoje, Senhor. Aleluia. Oh Lord, é bom isso.
porque isso tem que nos tirar dessa vida. Pastor, o que tem com a minha vida, pastor, é o pecado. O que está acontecendo é pecado. O que está matando essa geração é o pecado. É o pecado da omissão. Deus mandou eu pregar, eu não prego. Deus falou para mim amar, eu não amo. Era para estar perdoando, eu não perdoo. Mas quero levantar minhas mãos. É necessário que você cuide da porta. O pecado jaz na porta, está batendo lá. Tem dias que ele bate com força, tem dias que ele quer entrar. E olha o que diz lá, Gênesis 4:7. O desejo dele, de novo o desejo, de novo o desejo. Não, pastor, eu só desejo o bem. Não. Nós temos uma natureza caída que deseja coisas pecaminosas. Pastor, é tão triste quando a gente se depara com isso. Mas precisamos olhar como está o nosso coração. Qual que é o desejo do seu coração? Existe um momento onde o desejo se torna um desejo idólatra. Diga assim, o desejo idólatra. É quando você diz assim, ó, só isso aqui vai me satisfazer. Se eu tiver isso, eu estou feliz. O dia que eu comprar aquela casa, eu sou completo. Cuidado, desejo idólatra. Não, o dia que eu casar com aquela pessoa. Não, se eu casar com fulano, com ciclano, eu vou estar... Cuidado. É quando aquele desejo, ele não é um desejo qualquer. É um desejo idólatra que passa a governar a pessoa. O desejo idólatra é o desejo que governa, que rege a vida da pessoa. O desejo da pessoa não é servir, é se mostrar. O desejo da pessoa não é contribuir, é só receber. Então, o que nós estamos falando aqui é justamente sobre dominar o desejo. O desejo dele será contra ti, mas basta ti dominá-lo. Diga assim, dominá-lo. Qual que é o segredo para vencer a tentação? Domínio próprio. Domínio próprio não é uma coisa qualquer, porque se fosse uma coisa comum, nós não iríamos ver lá em Gálatas 5:22 que o domínio próprio é o fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O que é domínio próprio? Autogoverno. Se controlar. Diga para a pessoa, se controla. Tem uns que merecem ouvir isso, né? Se controla. Tô louco. Eu, gente assim, isso me deixa louco. Não, você já é louco de nascença. Nada tem o poder de deixar você louco. Autocontrole. Cuide. Perceba uma coisa. Há pessoas que querem governar os outros, mas eles mesmos não se governam. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Então eu não consigo produzir domínio próprio. É quando eu estou vivendo com o Espírito Santo, é quando eu permito o Espírito Santo entrar na minha vida, que eu começo a exercitar autocontrole. Há pessoas descontroladas, porque não tem domínio próprio. Se você não está dominando isso está dominando você. Domínio próprio, autogoverno, é quando as rédeas da minha vida estão alinhadas, o volante está alinhado, a vida não está uma desordem. Preste atenção nisso. Domínio próprio é se autoliderar. Diga assim, a pessoa mais difícil de liderar sou eu mesmo. Já tentou se liderar bem? Já tentou se liderar e percebeu o quanto você é difícil? Tem gente que diz que não ainda. Meu Deus. Já tentou se controlar? E viu o quanto você está descontrolado tentando se controlar? Porque você percebe que está descontrolado quando você tenta se controlar. Tem gente que está vivendo descontrolado e acha que descontrolado é o normal. Eu lido com pessoas há muito tempo. Já vi pastores descontrolados. O cara é tão descontrolado que ele quer ser pastor dentro de casa.
Ele olha para a esposa dele e diz assim: a paz do Senhor, irmã, hoje iremos para a vigília. Não dá, descontrolado. Há pessoas vivendo descontrole, porque os dias estão assim. Mas você tem que exercer domínio próprio. Domínio próprio é deixar que o Espírito de Deus governe sobre você. Diga assim comigo: deixar o Espírito Santo governar sobre mim. Você precisa deixar o Espírito Santo governar sobre você. Domínio próprio é dominar a mente. Por quê? Porque a mente é um campo minado. A tentação nasce na mente. Já teve uma ideia nada a ver, irmão? Nada a ver, nada a ver. A pessoa só falou mal de você, começou a tramar a morte dela. Vou botar no porta-mala, vou botar no saco preto. Oi? Nunca. Ou então indo trabalhar, irmão. Uma vez eu vivi um estado de nervos. Indo trabalhar, estava dando tudo errado. Eu pensei: quem sabe eu pego esse carro e vou-me embora, vou andando até acabar a gasolina. Aí quando eu olhei, estava na reserva, não ia muito longe. Mas se eu tivesse gasolina, tinha sumido no mundo. Você não, né? Você nunca teve isso. O fato é que todos nós tivemos isso. O dia onde a mente é atacada, cuidado você que é tentado na mente. Satanás vai e lança uma seta. A palavra diz que existem setas. É um dardo inflamado. O diabo vai lá e joga uma semente, uma ideia errada, e você começa a cultivar aquela ideia. Cuidado com a tentação nos pensamentos. Não, pastor, mas só foi um pensamento. Cuidado, não alimente alguns pensamentos. Pessoa que exerce domínio próprio, ela sabe o que pensar. Irmão, perceba durante o dia quantos pensamentos distorcidos vêm na sua mente. Pensamentos de mal, pensamento de coisa ruim que está acontecendo. Domínio próprio é justamente cuidar dos pensamentos. Também é cuidar das emoções. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, é cuidar o que está entrando no meu coração. Pessoa sem domínio próprio é uma pessoa sem filtro. Ter domínio próprio é ter o autocontrole, o autogoverno, se liderar. E não ter domínio próprio, aí é viver, querido, simplesmente pelos impulsos. Acontece uma coisa, a pessoa age em cima daquilo. Não guarda os pensamentos, não guarda o coração. Pelo contrário, começa a sentir raiva, ódio, e começa a incubar aqueles sentimentos. Começa a deixar entrar, começa a se permitir aquilo. E esses sentimentos, essas emoções, raiva, ódio, amargura, vão deixando a pessoa ainda mais descontrolada. O descontrole emocional, o que está faltando ali? Domínio próprio. Pastor, por que meu filho, ele não vive uma vida mais saudável emocionalmente? Porque você, como pai ou mãe, não tem domínio próprio. Você, quando comunica uma verdade, grita, xinga. Ah, pastor, mas eu tenho que falar mais alto. Não, você tem que conversar. Mas na falta de domínio próprio, as palavras que deveriam curar, matam. Por isso que a gente precisa entender isso. Esse autocontrole, desenvolver esse domínio próprio, é tão importante. Coloca para nós na tela, Provérbios 25, 28. Presta atenção nessa palavra. Provérbios 25, 28, olha o que diz. Olha como uma pessoa sem domínio próprio vive. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Há uma versão que diz: o homem que não tem domínio próprio. Como é uma pessoa que não tem domínio próprio? Uma cidade sem muro. O que significa? Uma cidade sem muro, para você entender, é uma cidade desprotegida. Ladrões entram e saqueiam. Uma cidade sem muro era uma cidade facilmente atacada e dominada pelo inimigo.
Uma pessoa sem domínio próprio é uma pessoa influenciada pelos impulsos. Ela não vive uma vida organizada, ela vive uma vida influenciada. Estão falando isso agora, ela age em cima disso. Estão falando outra coisa, ela age em cima daquilo. Ou seja, essa pessoa que não tem domínio próprio é justamente uma pessoa que é influenciada pelos impulsos, mas ela fica vulnerável. Desprotegido, ele tenta atacar. Tem gente que só ataca porque tem medo, não tem domínio próprio, não tem filtro. Diga assim comigo: falta filtro. Já viu que tem pessoas que faltam filtro? Já conversou com alguém? Se tivesse um filtro aqui para filtrar um pouquinho as palavras. Uma vez tinha um líder aqui muito querido, mas ele não tinha filtro. Dons sem filtro não dá. Uma pessoa sem filtro é uma pessoa que fala uma verdade, mas a verdade fora do contexto se torna uma confusão. Uma pessoa sem filtro não sabe a hora de parar. Para. Uma pessoa sem filtro só pensa e fala. E sabe o que eles dizem? Eu sou verdadeiro. Não, você não é verdadeiro. Você é endemoniado. Sim, porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Oi? Você pegou aí? Diga assim: quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Não vira os olhos aí, calma aí. Não vira a cabeça, calma. Domínio próprio. Não, mas isso aqui é o diabo. Não, é você permitindo. Não, se Deus quiser ele faz. Não, ele te deu domínio próprio. Domine-se. Se governa. Nada tem o poder de destruir você, a não ser que você permita. O homem sem domínio, a mulher sem domínio é sem filtro. Irmão, já falou uma coisa errada no momento errado. No casamento isso acontece. Já estava ruim, você tenta consertar. Aí, irmão, um dia estava lá em casa com a pastora Raquel, um fight, vamos resolver. E dá fight às vezes na casa do pastor. O pastor parece o Vanderlei Silva. Mas fight não agressão, viu, irmão? Não, fight na conversa. Pô, temos que resolver. E nem era sobre nós, era sobre uma batalha. E a pastora com uma ideia, eu com outra. E a gente gosta muitas vezes de dizer assim: não, então, vamos ver se dá certo. Não deu certo as duas ideias. Não estava batendo. E aí eu tive a brilhante ideia de abrir a minha boca. Antes tivesse ficado fechado. Quando eu falo, sabe quando você fala e quer buscar a palavra? Eu louco porque ela não tivesse ouvido. Eu pensei: não ouviu. Ela disse: o quê? Não. Irmão, você nunca, né? Esqueci, você não. Com você não acontece isso. Tá bom. A gente às vezes vive isso, irmão. Sem filtro, falou. Não filtrou antes de falar. Veio do trabalho cansado, uma demanda pesada, chegou em casa, os filhos estão ali, não filtrou, já vai metendo as patas. Está azedo com alguma coisa, vai ter que encontrar alguém agora. Eu preciso despejar. Cuidado. Você que ama despejar suas emoções nos outros, toma cuidado. Por isso que é bom você fazer boxe. Bota um saco de boxe lá atrás. Vai ter irmã que vai ficar o dia inteiro lá. Pastor, mas quando eu vi, eu falei: não, faltou filtro. Bota um filtro na tua mente, filtra os pensamentos. Filtro que vai falar, irmão. Filtra. A maioria da fofoca que acontece em lugares é porque não tem filtro. A maioria de líderes desalinhados é porque não tem filtro. Gente sem filtro é perigosa. E a pessoa que não tem domínio próprio tem pavio curto. Diga assim: pavio curto. Tudo é curto. A vida é curta, o salário é curto, a amizade é curta. Porque são pessoas que têm pavio curto. Pavio curto. Conhece alguém assim, Fagner? Pavio curto. É pavio, e ainda diz assim,
Eu sou assim mesmo. Não, como é que é? Não piso meus calos. Caludo. O que te falta é domínio próprio. Quando alguém estiver falando mal de você, domine-se, filtra. É só alguém que não tem o que você tem que está atacando você. É só mais um de uma fila gigantesca. Domine-se. É necessário que haja isso. E é interessante assim comigo, desenvolver domínio próprio diariamente. A batalha contra o diabo é uma vez só. Vai ter que lutar diariamente. E o domínio próprio é desenvolvido diariamente, em pequenas coisas. O domínio próprio não nasce de uma grande questão. Às vezes são pequenas coisas. E nessas pequenas coisas você tem errado. É como vai dizer lá em Cânticos 2:15. Pega as pequenas raposinhas. O que são as pequenas raposinhas? Não está falando da raposinha, o animalzinho. Está falando de coisas inofensivas. Tentações pequenas. Pequenas tentações. Pequenas distrações. Diga assim comigo, pequenas distrações. Que podem nos levar a uma grande destruição. Bota para nós Cânticos 2:15. Está ali, ó. Tão ligeiro, hein? Obrigado, hein? Domínio próprio. Apanhai para vós as raposas, as raposinhas que devastam a vinha, pois as nossas vinhas estão em flor. O que é vinha? Colheita. Quando a sua colheita está madura para você receber, Satanás tem um jeito de roubar você. Pequenas raposinhas. Pequenas raposinhas são coisas inofensivas. Pode ser uma coisa sem sentido. Pastor, mas eu só falei mal de uma pessoa. Uma raposinha. Pastor, eu só desobedeci quando deveria obedecer, mas isso tem um peso? Tem. Raposinhas. Coisas que não têm aparência de mal, mas são ruins. Essas pequenas raposinhas, está dizendo o texto, que essas raposinhas destroem, devastam a colheita. Tem gente que quando está perto da colheita, as raposinhas estão ali. E olha o que vai dizer ali: você precisa apanhar, diga assim comigo, dominar. Esse apanhar aqui é ver onde é que estão agindo as raposinhas. Pastor, eu tenho raposinhas na minha vida financeira. Por que há uma tentação financeira? Um cartão com grande limite de crédito não é uma tentação? Para alguns é, para outros não. Porque tem gente que não compra nada. Tem gente que não é de comprar, mas tem pessoas que compram por impulso. Eles compram sem precisar inúmeras coisas. Compram e compram demais, exageram. Então para alguns a tentação pode ser o quê? Um cartão de crédito. Para outros não. Para alguns a tentação pode ser ter o recurso, e agora com o recurso não sabe se dominar, não sabe se, no mínimo, ter um filtro. E a sua vida começa a girar em torno do que? Eu preciso aproveitar a minha vida. Irmão, você tem que aproveitar a sua vida, mas é melhor que você cuide da sua vida. Uma coisa que nós descuidamos, e a gente dá risada às vezes na igreja, né? Crente não come, crente que na verdade não bebe, né? Mas come. Era melhor que bebesse, né? Água. A gente diz isso, né? Não, o crente não bebe, mas come. Daí você olha assim, os irmãos indo para o restaurante, já viu? Ele paga lá, ele diz assim: eu paguei 79, eu tenho que comer para 85. Serviu 5 vezes, aí fez uma conta na calculadora. Ah não, mas começou para 50. Aquilo que era para ser bom, está virando o quê? Nocivo. Eu exerço o domínio próprio nas pequenas coisas. Pastor, você está falando que não é para comer, irmão? É para comer, é para se alimentar, mas não para exagerar. E a gente exagera. Eu não estou falando para você, o pastor está falando que ele é o Papa. Eu sou o Papa do quê, irmão? Eu estou junto com você lutando. Vem um doce, eu faço o sinal da cruz. Sai.
E sabe de uma coisa? Olha para mim. Teu problema não é o doce, mas é o que? A pornografia. Então não leva o celular para o banheiro, cara. Seu problema é a masturbação. Então antes, pastor, eu me descontrolo. Não se descontrola, abre a Bíblia. São coisas simples que você vai começar a fazer para começar mudanças. Os hábitos começam aí. E a gente, irmão, que eu vejo de pastor doente, porque às vezes os caras têm uma vida muito pressionada com muita coisa, e aí eles vão comer para afogar as mágoas. Aí come demais. Aí sai de um culto 10 da noite, o jantar é à meia-noite, vai dormir que hora? Aí no outro dia diz assim: tive um pesadelo. Mas vai ter mesmo? Comeu um monte? Comeu demais. A gente vive uma vida às vezes sem perceber. Olha o que a palavra vai dizer: se achares mel, come. Só cuida para não se empapuçar. Come a medida. E quando eu falo de comida, eu não falo só de comida física. Eu falo do que nos alimenta. Por exemplo, tem pessoas que têm a tentação, elas não conseguem olhar um episódio de uma série. Não. Enquanto ela não olhar tudo, os 400 episódios, não para. Tem pessoas que não conseguem ter rede social. Por quê? Porque ele é doente. Ele fica ali 24 horas. 24 horas debruçado nisso. Tem pessoas que são tentadas e tentadas ao máximo. Eles dizem assim, ó: eu não quero mais fofocar. Eu não quero mais. Eles fazem até um voto com Deus, bota até um óleo ungido na ponta da língua. Mas quando menos espera, chegou quentinha, ele não se aguenta, já se mistura na fofoca. Cada um de nós é tentado em algo que lhe atrai. Pastor, o meu não é a comida. Glória a Deus por você, irmão. O meu não é o dinheiro. Talvez seja o orgulho. Eu sou tentado a fazer para ser visto. Eu sou tentado a mostrar que eu sou bom. Ou seja, os testes estão aí, irmão. E nós vamos sendo, às vezes, tentados, passamos, atravessamos, mas não da forma correta. Quando você olha para esse texto, é um chamado, não simplesmente a dizer assim: Deus, eu não quero as tentações. As tentações virão. É inevitável, vai haver tentação, mas eu prefiro e escolho estar com o Senhor. Guarda os meus olhos, guarda a minha boca, guarda as minhas mãos. Pastor, mas tem uma hora que a gente deixa de ser testado? Não. Tem uma hora que você resiste à tentação, e aquela tentação não te incomoda mais. Houve um momento onde o diabo veio tentando Jesus, e ele conseguiu vencer com o poder e autoridade da palavra. E diz o texto: Satanás o deixou, e veio os anjos e o serviram. Que depois dessa provação o céu venha servir, o céu venha estar com você. E somos tentados, irmão, a todo momento, a toda hora. Pastor, mas eu quero me proteger, irmão. A maior proteção no meio da tentação é a presença de Deus. É tirar os olhos do problema e colocar os olhos no Senhor. Não se permitir ser levado. A pessoa vai dando um passo, distraído, mais um passo, de repente, essa linha muito tênue, muito perigosa, muito perigosa. Eu viajei muitos e muitos anos, e sempre antes de sair de casa pedia para a pastora Raquel: ora pelos meus olhos, ora pelos meus olhos, ora pelo meu coração. Meu maior medo era a queda, porque eu via muitos e muitos homens caindo em pecado, e eu procurava sempre botar uma cerca. Eu estava onde eu tivesse. Um dia eu estava dentro esperando o avião no aeroporto, me botaram numa sala lá, e eu pensei: cara, esse é um lugar ruim de estar, é um lugar tentador. Eu vou ler minha palavra, vou ler a Bíblia aqui. Abri minha Bíblia, peguei meus livros, botei tudo assim, comecei a ler a palavra de Deus. Jesus veio sobre mim e disse: conserva esse temor. Conservar o temor.
Pastor, mas sabe, eu já sou bom, eu sou forte o suficiente. Não, conserva o temor a Deus, o temor àquilo que Deus te confiou. Agora, dentro desse cenário da tentação, a gente precisa simplesmente escolher atravessar, lutar, diga assim, resistir ao diabo. Não é ceder ao inimigo. O que você ora durante a tentação? Pastor, eu estou vivendo um processo. Ore. No meio da tentação, ore. No meio da provação, clame. No meio do teste, não deixe de vir à igreja. E converse com pessoas maduras, que já foram testadas e não caíram. Testados. O dinheiro testa, a fama testa. Pastor, eu estava no vale, agora eu estou, sabe, no momento de alta, todo mundo me vê. Cuidado das tentações. Esse lugar alto você pode ser tentado, achar que você conseguiu, que você conquistou, esquecendo-se de Deus. Para finalizar, a gente vai aqui aterrissando já, nosso time pode subir. Livra-nos do mal. Esse mal aqui não é o mal que está fora, é o mal que está dentro. Esse mal aqui não é o mal de longe, é o mal de perto. A palavra mal ali, poneros. Livra-me do mal que está dentro de mim. Nós temos uma natureza ruim, irmão. O mal pode ter contaminado o seu coração. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui é um clamor à liberdade. Eu quero ser liberto. Pastor, eu sou cristão. Eu não preciso ser liberto todos os dias. Precisamos ser libertos todos os dias. Livra-nos do mal. Quer dizer o quê? Olhando para dentro de mim, eu oro como Davi orou. Vê se há em mim algum caminho mau e me livra dele. O que é um caminho mau? É um caminho tortuoso. O caminho mau é um caminho de pedras. O mal aqui não é o mal de fora, é o mal de dentro. É o mal que nós alimentamos. A maledicência, reclamar, murmurar. É o mal nos pensamentos. É o olho ruim, o olho do mal. É quando alguém tem um mal dentro do coração e esse mal contaminou a visão. E aí olha para as pessoas e só vê o mal. Só vê o pior nas pessoas. Esse mal aqui é o território do inimigo. Livra-nos do mal, quer dizer o quê? Eu quero viver livre. Eu não quero viver o mal. Pior coisa que existe é quando o mal entra numa casa. Destrói os filhos, destrói os relacionamentos. O mal aqui é o território de Satanás. Se você tem alguma área aonde o mal entrou, esse território dominado pelo inimigo é o território que ele está tendo direito na sua vida. Cuidado com o mal. Não, pastor, é que me fizeram o mal, agora eu tenho que pagar com o mal. Não, o apóstolo Paulo diz: vence o mal com o bem. Quando falam mal de ti, fale bem deles. Quanto mais falam mal de mim, mais eu falo bem da pessoa. Esses dias uma pessoa me procurou: o fulano falou isso. Nossa, é uma pessoa incrível. Como assim? É incrível. Inteligente, tem dons, tem habilidades. Fui dando uma lista. A pessoa ficou brava comigo. O cara está falando mal do senhor. Pois então é mais um, cara. Pega a senha aí e fica na fila. De boa, não tem problema. Eu vou estar criando pânico com isso. Eu aprendi uma coisa: como se vence o mal? Com o bem. É que te fizeram o mal e você hoje está querendo pagar isso. Na cruz foi feito um bem por você. O maior bem feito por nós foi na cruz. Não tem como uma pessoa
que recebeu Cristo, que entende o poder da cruz, viver o mal. Não deixa o mal entrar na sua vida. Tem gente que está deixando um veneno entrar. Eu conheci gente boa que virou do mal. Por quê? Porque frustrou, se perdeu. Era muito bom, depois virou do mal. Pessoas que eram boas, mas alguma coisa aconteceu na vida delas. O mal foi lá e contaminou. E hoje quando elas falam, você vê o mal nelas. Hoje quando elas fazem algo, é sempre pensando no mal dos outros. Agora, se o mal aqui é o domínio do inimigo, aonde o inimigo domina, não tem saúde, não tem prosperidade e não tem alegria. O mal pode tentar roubar você. Pastor, sabe, eu sou uma pessoa do bem. Tem uma natureza do mal em você. Você tem que tratar essa natureza. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse é rapidinho para mim fazer. Eu me identifico com isso. Eu me identifico. O mal é mais fácil. O que é mais fácil você fazer? O certo ou errado? Errado. Errado. Parece que é o mais fácil, mas o custo disso, porque o bem tem um preço. Mas como se vence o mal com o bem? Pastor, mas o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo está mergulhado no mal, mas nós servimos a um rei, e esse rei é um rei que nos fez bem. Seja uma pessoa do bem, meu irmão, não do mal. Tem crente do mal, cara. Vê um pastor, talvez com problema, começa a metralhar gente do mal. Tem igreja do mal, já viu? Igreja do mal. Não pode ver um pastor prosperando lá que já diz que é o capeta. Não, bruxaria, não, isso não é de Deus. Gente do bem. Gente do bem celebra quando o outro está crescendo. Gente do bem quando olha para você conquistando, né, seu carro. Cara, me emociona, me alegra, cara. Gente do bem. Agora, gente do mal é gente que anda assim, sabe, nas trevas. Tudo que fala, fala entre linhas. Gente do bem é gente que não tem o que esconder. Livra-nos do mal. Eu queria que você fosse livre do mal nesses dias. Existe um mal em cada lugar, existe um mal em cada canto, mas que esse mal não toque você. E a oração termina agora com uma declaração de fé. Vai dizer assim: teu é o reino. Diga assim: teu é o reino. É tão poderoso porque é uma certeza. Teu é o reino. Depois de tudo isso, eu tenho uma certeza: tem um rei que reina sobre a minha vida. A política não me interfere, a economia não interfere. O que interfere é quem reina sobre mim. Teu é o reino. Aqui está falando de um domínio eterno. Pode falhar todas as coisas, podem governos caírem, podem governos errarem, mas existe um governo, um reino que não falha, e o seu domínio jamais terá fim. Teu é o reino. Quando você diz isso, você está dizendo: a minha vida está sujeita a um rei que reina. Teu é o reino, e vai dizer assim: teu é o poder. Aqui poder está falando de sobrenatural. Um poder sobrenatural capaz de gerar milagres. Teu é o reino. Então eu reconheço Deus como rei na minha vida, e Ele sendo rei sobre mim, derrama o que sobre a minha vida? Poder para milagres. Diga: teu é o reino, teu é o poder. Quer dizer que Deus é o sustentador de todas as coisas. Se você precisa de cura, Ele é o poder para curar você. Se você precisa de provisão, Ele é o poder que provê você. Ele é o poder sustentador da sua vida. Quando você parece que vai cair, aquele poder te levanta. Quando você parece que vai ruir, aquele poder te ergue. Ele tem o poder. Ele tem todo o poder. Não é parte de um poder, é todo o poder. Agora, se Ele não for o rei,
Você vive fraco? Aqui está a chave, que tem pessoas que vivem fracas, apáticas. Não é Deus que está reinando, é o trabalho, é as emoções perturbadas. Coloque Deus sobre você e o poder dele vai fluir. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Diga: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. A palavra glória aqui é esplendor, beleza. O que Jesus está nos ensinando: tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Que a minha vida glorifique a Deus. Que no meu casamento as pessoas vejam a beleza de Deus. Que na educação dos meus filhos as pessoas vejam a beleza de Deus. Que a glória de Deus fique evidente na sua vida. Eu vim profetizar que a glória de Deus não esteja somente um dia, mas permanentemente sobre você. A glória de Deus é a presença manifesta de Deus. Que quando as pessoas olharem para você, vejam a glória de Deus, assim como olhavam no rosto de Moisés. Quem olhava e fitava o rosto de Moisés, diz que podia ver que havia uma glória, um brilho sobre a face de Moisés. Tem gente que não dá glória a Deus, dá glória a si mesmo. Tem gente que diz assim: é o meu trabalho que conquistou. Não, tudo é para a tua glória. Tudo é para a tua glória. Diga: tudo é para a tua glória. Vamos, diga: tudo é para a tua glória, Senhor. Essa nova casa que você vai conquistar, essas novas conquistas, o novo nível financeiro, a nova promoção, quando você chegar lá, você vai dizer: tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor, tudo é para a tua glória. Foi você? Tudo é para a tua glória. Como é que você conseguiu? Tudo é para a tua glória. Eu permito que Ele reine. Se eu deixar Ele governar sobre mim, eu fico fraco, porque eu perco o controle. É Ele que me governa, então o poder dele vem sobre mim. E para ali tem um nível de glória. Você tem que entrar nesse nível de glória. A glória de Deus é quando você não está um dia na presença, é quando você passa a habitar na presença. E ele finaliza dizendo: amém. Diga: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, para sempre. Amém. Vamos ficar em pé nessa noite. Você percebe?